Pessoal, nessa figura aqui nós temos uma visão geral de um sistema computacional como visto uma aula sobre introdução, né, de sistemas operacionais. É, aqui, assim, a gente tem mais ou menos um padrão das ações, ou pelo menos o que é oferecido pelo sistema operacional dentro de um sistema computacional. Como o nosso foco é um computador de uso pessoal, então vamos tratar sistemas computacionais como computador. Bom, a usabilidade da máquina é feita diretamente para o usuário ou, evidentemente, por meio de aplicações, certo? Ou até mesmo de programas que fazem parte do sistema, aqueles softwares do sistema, certo? Bom, essa é a usabilidade, é quem de fato necessita de recursos que são disponibilizados pelo hardware do computador. Para que a gente possa usar esses recursos de maneira eficiente, então existe o sistema operacional, tá? Ele tem essa responsabilidade, como a gente viu também da última aula, então do capítulo 1. Bom, o que é que temos? O sistema operacional é um software, tá? Ele ele roda, é executado de uma forma não linear, tá? Normalmente com base na existência de eventos, são interrupções, normalmente, tá? Então, existem determinadas funções que são ativadas sempre que uma interrupção é reconhecida pelo processador, tá bom? A parte do sistema operacional que contém as funções que atendem às interrupções ou aos determinados eventos que ocorrem no sistema computacional como um todo é conhecido como kernel ou como um núcleo. Tá? Toda a outra parte não, né, ela não que não faz parte do kernel, né, então é um software de sistema. Lembrem também da aula passada que existe uma forma, né, um modo de execução desses códigos, né? Existe então um código ele pode executar em código do usuário, pode executar no código kernel, tá bom? A gente acho que falou sobre isso aí, mas a gente vai retomar esses conceitos. Bom, o que é que qual é a principal visibilidade dessa figura aqui? É reconhecer os serviços que o sistema operacional oferece, tá bom? Então dá essa visão geral. Então, assim, existem serviços que são voltados para o usuário e existem serviços que são voltados para o hardware em si, tá bom? Então, o que, que a gente tem de que ser assim voltado para o usuário? A primeira coisa que a gente identifica que é voltado para o usuário é a capacidade de oferecer uma interface para o usuário, uma interface para que ele possa eventualmente realizar determinadas operações no computador, tá? Então, essa interface de usuário, por meio dela, o usuário pode digitar determinados comandos e, com isso, ele realizar determinadas tarefas, como, por exemplo, acessar arquivos, né? Criar ou apagar pastas, né? Criar arquivos, apagar arquivos, renomear arquivos, renomear pastas ou diretórios, tá bom? Ter acesso a uma série de informações, como é hora do sistema, ou coisas desse sentido aí, tá bom? Essa interface do usuário, ela pode ser de duas formas, né? Aqui na figura são apresentadas três formas, mas as mais comuns são a interface do usuário baseada em linha de comando, tá? E a interface do usuário, que é uma interface gráfica, né? É a interface mais comum que temos hoje, se baseia no uso de ícones e da usabilidade do mouse, né? Com reconhecimento de eventos do mouse, como com arrasto, com cliques, duplo cliques. E, bom, que é o comum, é o padrão que a gente tem hoje. A linha de comando, embora seja menos usada, mas assim, ela é bem importante, porque na verdade é através da linha de comando que a gente acaba invocando outros serviços do sistema operacional que são chamados como chamadas do sistema. A gente chega já já aqui para poder explicar. Bom, a interface por linha de comando ela é conhecida como Bash, é um programinha. Antigamente ele fazia parte do kernel, né, do sistema operacional, era né, fazia, ele
compunha o sistema operacional, mas depois de um tempo ele passou a ser como uma espécie de software do sistema. Então, esse software, ele executa, ele reconhece determinados comandos que o usuário digita. Então, por exemplo, considerando que nós usamos um ABS no ambiente Linux. Se eu digitar o comando ls, o ls, na verdade, é um comando que vai fazer com que uma determinada função do kernel seja executada, certo? E essa função ser executada, ela vai listar quais são os arquivos, quais são as pastas que existem dentro da pasta corrente que eu, usuário, estou naquele instante de tempo, tá? Então, é essa função. Só que, assim, não é o interpretador do comando que faz isso, tá? Quem faz isso é uma função do kernel do sistema operacional que acessa o sistema de arquivos para poder fazer essa listagem. E ele também usa a chamada de sistema para poder exibir em tela, para ele poder reconhecer aquilo que foi digitado pelo teclado, tá? Então, assim, é importante que nesse momento vocês saibam que, independente de qual seja a interface usada para o usuário, se é uma interface gráfica ou por linha de comando, certo? Nenhum dos ambientes que você está usando, que você chega a usar, é responsável diretamente pela execução das ações que você pediu. Então, criar pasta, mover arquivo de uma pasta para outra, copiar conteúdo de um arquivo para outro, nada disso é feito pelo programa que você usa. Seja interpretador gráfico, seja, por exemplo, o gerenciador, o Explorer, né, quando você pensa no Windows, nenhum deles faz esse tipo de tarefa. Então, eles chamam os sistemas operacionais, né, os respectivos sistemas operacionais das máquinas, e essa chamada faz com que, né, a função chamada faz com que aquela tarefa desejada seja realizada. Existiu, na verdade, no passado, uma outra forma de interface, a interface baseada em ações por batelada ou em lote, que era mais comum. Então, você tinha uma série de tarefas, e aí para o usuário não ficar invocando cada uma das tarefas manualmente, então é feito um arquivo que era reconhecido pelo sistema, e com isso ele acionava uma série de comandos para o sistema para poder fazer a carga de um determinado programa, colocar o programa em execução, tá bom? Existem alguns arquivos que podem ser usados como arquivo de lote, né, que tem uma execução contínua de comando. Quando você bota para rodar esse arquivo, ele executa todos esses comandos, mas o que é realmente mais comum é tratar essas duas outras formas de interface aí, tá? O que temos também? As chamadas do sistema, tá? Que chamadas do sistema é um outro serviço que é oferecido pelos sistemas operacionais. Essencialmente, quando a gente se refere à chamada do sistema, a gente quer dizer que são funções do sistema operacional chamadas pela aplicação que nós estamos usando, tá? Então, novamente, por que isso é feito? Por conveniência e praticidade, segurança que o sistema operacional vai oferecer para o usuário e até para o programador, tá? Facilidade por quê? Bom, porque o sistema operacional ele vai incorporar em seu código, em seu kernel, diversas ações que nós, programadores, a gente não precisa se preocupar na hora que a gente vai codificar um determinado programa, por exemplo. Tá? Então, se eu vou escrever um programa em C, por exemplo, eu não tenho a preocupação de acessar os drives para reconhecimento de caracteres que eu digitei pelo teclado, ou a acessar os drives correspondentes da placa de vídeo para exibir determinado caractere ou determinada mensagem em tela. Então, não preciso me preocupar com isso. O que eu uso são funções da biblioteca padrão C, e essas funções da biblioteca padrão C possuem uma função que faz a chamada desses recursos, né, dessas funcionalidades do sistema operacional.
Bom, a gente vai voltar a falar sobre chamadas de sistema mais à frente, porque chamada de sistema é muito particular dos sistemas operacionais, tá bom? Bom, todo sistema operacional ele tem um serviço de garantir a execução de um programa. Garantir a execução do programa em que sentido? É a responsabilidade do sistema operacional de acessar o disco, né, no setor e trilhas corretos para iniciar a leitura do arquivo correspondente ao programa que eu quero executar, alocar espaço na memória principal, tá? Para que esse programa, esse arquivo seja armazenado lá na memória principal, realizar uma criação de uma estrutura de dados que permita ao sistema operacional gerenciar a execução dessa aplicação que foi selecionada, né, e configurar ou setar registradores do processador para que se dê início à execução dessa aplicação. Então, isso tudo, quando por mais simples que a gente possa imaginar que seja, você dá 2 cliques no ícone de uma aplicação que você quer rodar, ou você executar um determinado programa por linha de comando, por mais simples que seja para o usuário, mas para o sistema operacional, muita coisa é realizada. Então, essa parte de execução do programa é toda a responsabilidade dos sistemas operacionais. Tá? Outro serviço se constitui como as operações de entrada e saída. Nas operações de entrada e saída, existe digamos assim, uma vinculação muito grande com o chamado de sistema. Até porque, assim, se a gente for reparar nessa figura, entre a interface do usuário e os vários serviços que o sistema operacional exerce, né, ou executa, você tem uma linha aqui, uma camada de chamada de sistema. Então, esses serviços aqui são acessados através dessas chamadas do sistema, dado por meio da interface do usuário, tá bom? Então, quando eu falo chamado de sistema, pronto, existe chamado de sistema para realizar operações de entrada e saída, tá? Então, a abertura de um arquivo, por exemplo, fazer a leitura de informação no teclado ou escrita em tela. Então, tudo isso o chamado de sistema. Então, aquelas funções que eu falei para vocês que permitem o acesso aos drivers dos dispositivos, dos controladores de entrada e saída, né? Então, são elas responsáveis pelas operações de entrada e saída. Tá? Então, não existe nada do nosso código, né, que está nessa camada aqui de aplicações, né, que contém a informação que permite o acesso ao hardware do sistema. Isso é feito por meio do sistema operacional. Apenas ocorre uma solicitação por parte do nosso código em alto nível para que a função do kernel seja executada ou entre em execução para atendimento daquela requisição do usuário. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com sistemas de arquivo. É responsabilidade do sistema operacional definir uma forma de gerenciar e de organizar os arquivos no nosso computador, tá? Então, é extremamente necessário, porque o acesso que a gente tem à informação no nosso computador não é explicitamente os bytes que estão armazenados num disco físico, mas a gente acessa uma instância virtual dessas informações que é o arquivo, tá? Então, quando a gente acessa o arquivo, cabe ao sistema operacional reconhecer, né, dentro da estrutura da árvore do sistema de arquivos que define, né, está definido no nosso sistema, reconhecer onde ele se encontra fisicamente, realizar todo o acesso. Então, o sistema de arquivos tem isso, né? Apresentar essa facilidade de edição, criação e até a extinção de arquivos, né? Sendo muito vinculadas às operações de entrada e saída, uma vez que fisicamente esses arquivos existem no disco rígido do nosso computador. Bom, comunicação. Comunicação também é um serviço do sistema operacional voltado para o usuário, principalmente
no desenvolvimento de aplicações, né? O usuário, eu, enquanto usuário, enquanto programador, desenvolvo aplicações que uma determinada aplicação, por exemplo, ela precisa se comunicar com outra, precisa enviar uma mensagem para outra, precisa ler uma informação gerada por outra aplicação. Então, isso se dá por meio de comunicação viabilizada pelo sistema operacional, tá bom? Existem basicamente duas formas para garantir essa comunicação, que é a definição de uma área na memória, uma região da memória principal que é compartilhada pelas duas aplicações, que é o que a gente chama de memória compartilhada, ou então através da troca de mensagens entre aplicações, tá? Então, esse é um outro serviço um outro serviço do sistema operacional que é voltado para o usuário, tá bom? Alguns outros serviços são mais voltados para a máquina, para o hardware em si, como, por exemplo, a alocação de recursos. Talvez isso aqui seja o que conceitualmente mais vai definir o sistema operacional. O sistema operacional é um alocador de recursos, é um disponibilizador do hardware para as aplicações. Então, quando a gente fala em alocação de recursos, a gente quer tratar de espaço na memória principal, né, para que a aplicação possa existir nesse espaço e a partir daí ser executada na máquina, ter acesso a essa aplicação, ter acesso ao processador, então fazer com que o processador ele gaste seu tempo na execução das instruções dessa aplicação, ter acesso aos módulos de entrada e saída, certo? Então, são esses recursos aí que o sistema operacional acaba disponibilizando. Ele disponibiliza e ele gerencia também, porque ele consegue reconhecer quem está usando o que, né? Então, tem esse acesso aí. Contabilização também é uma facilidade ou é um serviço, né, do sistema operacional para o nosso computador, que no caso da contabilização são determinadas informações sobre a usabilidade da máquina, né? Quais aplicações estão ativas, quais recursos estão usando, quantidade de tempo de processador de gasto para uma determinada aplicação, certo? Qual é o usuário, é como fosse garantindo logs do sistema. Então, essa contabilização permite essas facilidades, tá bom? Bom, detecção de erro também é um serviço realizado pelo sistema operacional. No caso dessa detecção de erro, que todo sistema operacional ele tem a capacidade de reconhecer determinados eventos que não são comuns, ou seja, são configurados como um erro durante a execução de uma aplicação. O que seriam esses erros aí? Por exemplo, uma operação aritmética ilegal, a execução de uma instrução não reconhecida, não, digamos assim, por uma determinada falha no circuito, algum opcode veio com ruído, com erro de código da operação, então aquilo não é reconhecido pelo processador, certo? Então o sistema operacional pode tratar aquilo. Eventos anormais como acesso a um endereço da memória principal que não é permitido para aquela aplicação que está sendo executada. Quando um usuário ele tenta acessar a região ou acessar os arquivos que pertencem a outro usuário, tá? Então, são esses erros que são detectados e são, de certa forma, tratados. Algumas ações são realizadas pelo sistema operacional. Então, por exemplo, quando eu acredito que a grande maioria de vocês já passou por uma situação em programação de ter a falha de segmentação, né? Quando vocês vão realizar operações com arrays ou com alguma estrutura de dados, lidam com vetores, tentam acessar um determinado endereço que não é permitido, aí vocês recebem uma mensagem de falha de segmentação e o programa é interrompido, ele é finalizado, na verdade. Então, assim, essa falha de segmentação, né, ela é reconhecida pelo sistema operacional, né, um evento informa ao sistema como um todo
que uma tentativa de acesso ao endereço é uma tentativa ilegal, né, de acesso a um determinado endereço foi feita e, com isso, o sistema operacional ele encerra a aplicação em questão. Tá bom? Então, para cada falha, cada erro, o sistema operacional tem uma forma de tratar. Tá? Então, isso aí garante esse serviço de detecção de erro. E, por fim, também tem as questões relacionadas à proteção e segurança. Tá? A, quando um sistema multiusuário ele define, por exemplo, que o usuário ele digita o seu login sem para ele ter acesso aos seus arquivos, à sua área, está dentro desse contexto de proteção e segurança, tá? Então, assim, existe situações nesse sentido do sistema operacional para garantir uma proteção interna para, digamos, acessos indevidos, né? Uma aplicação tentar irregularmente acessar regiões ou informações de outra região, de outra aplicação, ou até mesmo digamos assim, de falhas ou de erros gerados por usuários, né, com o usuário em relação a outro usuário, certo? Então, são esses serviços aí que o sistema operacional se torna responsável, tá bom?